pessoal, tudo bom com vocês? Bom dia. E aí, pessoal? Trouxe o Fê hoje de novo aqui para mais um vídeo, porque o assunto que a gente vai conversar com vocês hoje é um pouquinho delicado. Então a gente aproveitou até para gravar num domingo, que é um dia que a gente tem mais tempo para respirar antes, para respirar depois. Porque o assunto demanda um pouco mais da gente do que os assuntos triviais, assim, os assuntos mais comuns. Sim. A gente vai conversar um pouquinho com vocês hoje sobre a nossa experiência com a gravidez. Então, pode começar? Pode, vai aí. Vou contar desde o começo, então eu vou contar todo o processo da descoberta da gravidez, como foi o começo, contar para os pais, contar para a família, até tudo que aconteceu. A gente casou em dezembro, então eu usei o remédio, tava usando anticoncepcional por conta do casamento, tudo. Eu parei em janeiro, no final de janeiro. Então, até o corpo dar uma reculada, foi o mês de fevereiro. Então, em março, era pra vir a menstruação. A gata tá aqui a propósito. Esse barulho é da gata. Era pra vir no dia 18 de março e minha menstruação sempre foi muito regulada. Então, quando não desceu na semana, quando não desceu no dia, eu achei um pouco estranho, mas assim, tentei não ficar muito surtada, muito preocupada, porque no mês anterior, que foi fevereiro, eu já tinha ficado toda na neura, achando que eu tava grávida e não tava. E esse mês eu tava com o seio dolorido, tava inchado, então assim, TPM e gravidez é tudo muito parecido. Então, o Fê foi trabalhar, era uma quinta-feira, o Fê foi trabalhar, aí eu passei no mercado, comprei 2 testes de gravidez. Aí cheguei em casa, fiz, deu positivo. Aí fiz outro teste depois de um tempinho, deu positivo, falei, caraca, então é verdade. Aí eu já tinha comprado um bodyzinho pra caso acontecesse, né, pra caso a gente engravidasse. Esperei o Fê chegar, aí fiz a surpresa pra ele. Então eu coloquei dentro de um plastiquinho, assim, de um embrulho de presente, coloquei o body junto com os testes. E eu sei que assim, eu vou falar pra mim como que foi quando eu recebi a notícia, depois eu conto pra você. Tá bom. Eu não conseguia parar de chorar, eu não conseguia parar de rir. E foi uma mistura muito grande dessas coisas. E eu não podia contar pra ninguém, porque eu queria contar pra ele primeiro. Então, é surreal. Pra quem quer ser mãe, pra quem quer ser pai, você vê os 2 risquinhos assim. E até então eu só tinha visto um, né, que é o negativo. Então, quando eu vi que tava, eu falei assim, mas caraca, tá fazendo mais um risquinho. Então, né, será que é? Será que não é? Quando deu os 2 risquinhos, eu até pus contra a luz, assim, pra ver se não era coisa da minha cabeça. Mas não era. Era de verdade. Então, pra mim, foi muito doido. É uma felicidade absurda você ver os 2 risquinhos. Sim. E aí eu cheguei em casa, depois do trabalho, e foi engraçado, porque aqui aqui em casa a gente tem uma luzinha Ó a gata aí, ó. Patoca. Foi engraçado porque a gente tem uma luzinha Na na geladeira. E aí a Larissa deixou escrito assim, o tempo de Deus é perfeito. E aí quando eu cheguei em casa e li aquilo lá, eu estranhei, eu falei, alguma coisa aconteceu. Mas vamos esperar. Na minha cabeça até passou a questão da gravidez. Né? Opa, Toca, dá uma licencinha pra nós aí. Aqui. Ela é carente, gente. Então eu achei esquisito no começo, né? Eu falei, e até passou pela minha cabeça, mas eu não nem falei nada. Ela tava dando aula. Aí acabou a aula dela, ela me deu um pacote de presente assim, eu falei, ixi, mas não é nem meu aniversário, né? Aí eu abri, tava o bodyzinho assim, né? E o teste. Aí eu chorei demais, nossa senhora, fiquei muito feliz. Nossa senhora, mas eu chorei demais, né? Mas foi muito legal, foi uma sensação. Pra quem tem. Porque eu vou fazer 25 anos agora. E a Larissa vai fazer 24. Pra quem é muito novo e quer ser pai, né? E quer ter essa experiência. E aí quando chega essa hora é muito legal mesmo. É muito diferente e é algo que é surpreendente mesmo. Eu achei que a gente que fosse ter um pouco mais de dificuldade, porque eu usei anticoncepcional há muitos anos. Foram mais ou menos 6, 7 anos usando anticoncepcional. Então eu achei que fosse demorar um pouco mais. Quando eu era mais nova, eu tinha suspeita de endometriose, foi muita coisa. Então eu achei que fosse demorar. E não demorou, foi muito rápido.
Isso foi na quinta, sexta eu fiz o exame de sangue. Fiz aquele exame, porque o exame de sangue demora, né? Assim, um dia. Você faz de manhã, você recebe o resultado à tarde. Aí eu comprei aquele teste de semanas, então deu mais ou menos de 2 a 3 semanas, que batia com o período fértil. Então batia tudo. Sim. Aí à tarde eu recebi o resultado, eu vi pelo celular que tinha dado positivo. Aí contei pro Fê, tudo, e a gente não podia contar ainda pra ninguém. Não. Sábado a gente foi contar pros nossos pais. Então a gente comprou, a gente tinha os bodezinhos, né? Então a gente levou um bodezinho pros meus pais e um pros pais dele. Também contar pros pais é uma experiência maravilhosa. Sim. Minha mãe gritava assim, não, mas é verdade, é verdade. Eu falei, não acredito. É. Não, mas engraçado, né? Porque na minha família, minha mãe falou, não acredito. Aí meu pai, putz, grila, né? Mas depois a gente viu assim, né? Tanto meu pai quanto minha mãe falando de bebê, falando como que vai nascer, como que vai parecer e tal. Então mudou a. Até os nossos irmãos, né? Não, minha Contar irmã, pros misericórdia. O Nossa Lucas Senhora. também, quando soube, o Lucas não tava aqui, o Lucas tava na casa da namorada, em Santa Isabel. Então a gente contou por chamada de vídeo. Ele falou assim, você vai ser mãe, a lá vai ser mãe. Mãe, a lá vai ser mãe. Você vai ser vó, né? Você vai ser vó, o pai vai ser vô, vovando. Então, e a nossa Bia que a gente passou lá pra comprar os bodezinhos, né? E nossa senhora, foi um escândalo que. Tá na fila do McDonald's. Nossa senhora, ela ficou feliz demais. Mas foi uma experiência muito legal. Muito Aí, legal. à noite a gente contou pros amigos, como a gente faz parte de uma comunidade católica, então à noite a gente tem a Domus, que é um momento de conversa, de partilha, todo sábado. E aí a gente fez surpresa também, a gente mostrou pra eles no final da Domus e foi também uma choradeira. Foi uma choradeira, foi Foi muito gostoso. muito legal. Passou, na semana seguinte eu já fui ao médico, então eu já comecei a fazer, fiz todos os exames de sangue, tava tudo certo. O que aconteceu? Foi dia 3 de abril, isso foi dia 19, 20 de março. Passou tudo normal, gente. Barriga cresce, você fica muito mais sensível, então você chora o tempo todo. Eu tinha enjoo. Calma, nesses episódios de chorar, a gente assiste Modern Family, né? A série aí. Aí tem um episódio que uma das filhas sai de casa pra ir pra faculdade. E ela começou a chorar. Eu falei, por que você tá chorando? Ela, não, é porque ela foi embora de casa. E ela começou a chorar. Eu falei, meu Deus do céu, que é isso? É muito doido. E eu já tava achando esquisito antes da gravidez, porque eu fui assistir a retrospectiva do casamento. E eu chorei na retrospectiva. Eu falei, mas gente, não é assim. Eu não sou assim, chorei vendo série também. Mas aí passou, e assim, você tem tudo isso. Sim. Aí quando foi... A gente foi na semana da Sexta-feira Santa, final de semana da Sexta-feira Santa. Eu não trabalhei no sábado, porque como o feriado era sexta, emendou sábado. Eu sei que assim, eu acordei 8 horas mais ou menos pra ir ao banheiro. E... normal. Voltei a dormir. Quando eu acordei às 10, tava com sangramento. Então quando isso aconteceu, eu chamei o Fê. Aí o Felipe já veio. O que aconteceu? A gente ligou pra mãe dele. A primeira pessoa que a gente ligou foi a mãe dele. Perguntar o que podia ser, o que tava acontecendo, se era, né, sei lá. O que tava acontecendo? Porque minha mãe é enfermeira, né? E aí a gente, na dúvida, a gente ligou pra ela pra saber. E aí ela falou, liga pro ginecologista, né? Ela falou repouso, faz repouso e liga pro ginecologista. Aí liguei pro médico, que era responsável também pela gravidez. Ele me passou um comprimido. Esse comprimido ele pode ser tanto via oral, né? Via oral. Quanto inserido. E ele falou que perguntou como é que tava o sangue, não tava um sangue vermelho, tava um sangue, pra quem é mulher é mais fácil, é final de menstruação, então aquele sangue bem escuro e não tava sangrando tanto, eram manchas. Mas todo sangue, né, todo sangramento na gravidez é preocupante, então ele me passou esse remédio, foi comprar, e ele pediu que eu usasse, que eu inserisse, porque seria absorvido pela mucosa mais rápido. Então, comecei a inserir. Eu usei esse comprimido 2 vezes nesse dia e depois ele pediu que eu usasse só à noite. Só que na hora, eu pensei, caraca, não é normal. Porque assim, por mais que veja isso, a gente não tem muito costume de ver pessoas que sangram Sim. durante a gravidez.
A gente sabe que tem pessoas que tem, inclusive até menstruam até um certo mês, mas não é comum. O que a gente percebeu na verdade é que assim, muitas pessoas, e aí minha mãe depois conversou com a gente, né? Muitas pessoas nem sabem que tá sangrando, né? E acham que é menstruação normal enquanto tá grávida, então nem chega a pensar em nada, né? Às vezes as pessoas nem descobrem que tá grávida logo É. cedo, então um sangramento desse é como se fosse uma menstruação. Putz, menstruei normal, então segue vida, né? Segue a vida normal. O que aconteceu? Isso foi num sábado, ficou oscilando muito nos primeiros dias. No domingo tava melhor. A gente até tava assim, caraca, passou, né? Então não vai dar nada. Aí o médico pediu pra que eu fizesse um ultrassom na segunda-feira. Então eu fui com a minha mãe. No ultrassom, a médica responsável falou que tava mais ou menos 5 semanas. Tem sempre pelo tamanho do saco gestacional, então tem sempre Uma uma margem de erro, uma né? margem de erro, pra mais ou pra menos. E aí, só que a gente não vê embrião. Aí, só que como até então eu tinha visto que assim, até a sexta semana não se vê embrião, eu não, na hora eu nem tava preocupada. A gente teve o retorno no médico, a gente comentou isso com ele. Na hora ele já falou assim que poderia ser uma gestação anembrionada. O que é? Quando tem a fecundação, como que é o nome? Do que? É o zigoto? Não lembro. Agora sim. Quando tem a fecundação, tem a bolinha, que eu não lembro o nome. A bolinha se divide em duas. Uma parte vai formar o saco gestacional e tudo mais, e a outra é responsável pelo embrião. Essa que é responsável pelo embrião pode começar a se desenvolver e parar. E foi o que é isso que é a gestação embrionada. Então, isso foi segunda. Então, segunda a gente já recebeu um baque gigantesco. Porque por mais que a gente saiba que talvez tenha a chance de não, você fala assim, caraca, Tem a chance de sim. tem a chance de sim. Tem a chance de sim. Então, esse dia eu não consegui trabalhar mais. Eu voltei do médico, eu não consegui dar aula, porque eu dou aula, sou professora, eu não consegui trabalhar. O Fê, essa semana, tava em casa. Então, ele tava trabalhando de casa, ele ficou comigo segunda-feira. E... É a gata. Não tinha muito que a gente pudesse fazer. Eu tinha que observar o sangramento. O médico falava assim que qualquer alteração, qualquer mudança era para correr pro hospital. Passou a semana inteira assim. A semana inteira rezando, a gente rezando para que resolvesse de uma vez. Então, ou que o sangramento parasse de uma vez, ou que saísse de uma vez, né? E para aceitar que talvez ocorra um aborto, é muito difícil. Sim. E aí ficou, né? Eu acho que semana inteira sangrando. Foi uma semana só? Foi uma semana. Deu uma semana e um dia. Foi uma semana inteira. O Felipe ficou 2 semanas em casa, porque como eu ainda tava com sangramento, o chefe dele deixou. E sexta-feira, assim, começou a aumentar um pouco o sangramento. A gente já tinha passado várias vezes pelo médico, então a gente já sabia que a gente já tinha aceitado um pouco melhor o que talvez pudesse acontecer. Sexta à noite, eu acho isso muito doido, né? A mãe dele sempre falou que o corpo é muito sábio. Isso a mãe dele, minha mãe, os médicos sempre falaram. O corpo é muito sábio. Então, se tem qualquer coisa que não vai, que essa gravidez não vai fluir, o próprio corpo se encarrega de expulsar. Sexta-feira à noite, fui colocar o remédio, eu inseri o remédio e a gente insere até o final. Eu inseri até o final. Então, próximo do colo do útero. Coloquei normal. Senti a mucosa fazer assim com o remédio. De tirar, expulsar. Eu até falei pra ele, eu acho que tá saindo. que tá saindo. Sim. Eu até achei que na hora, eu até achei que fosse alguma coisa, algum coágulo, alguma coisa assim. Eu fui no banheiro um pouco depois, e saiu um negócio meio esbranquiçado. Então, quando saiu esse esbranquiçado, eu sabia que era da medicação. Eu fiquei com medo, porque como eu já tinha colocado um comprimido, eu não sabia se colocava outro, se não colocava outro, então a gente achou melhor não colocar, e a gente foi dormir. E eu já tinha falado pra ele, talvez aconteça alguma coisa, talvez aconteça. Sábado eu acordei normal, dei aula, coloquei um comprimido de novo meio-dia. Quando eu coloquei meio-dia, né, por volta do meio-dia, aconteceu a mesma coisa.
o corpo expulsou o remédio. E nesse mesmo dia começou a aumentar o sangramento. Tanto que à noite eu tomei banho. Foi assim, tomar banho, colocar o absorvente, sentei na cama para secar o cabelo. Eu levantei e manchou de sangue. Teve um aumento de sangue, o sangue já estava mais vivo. Então a gente já imaginava. Sim, na sexta-feira à noite a gente faz oração, a gente reza junto toda vez antes de dormir, a gente, né, entregou pra Deus mesmo. Falou, Senhor, acaba com isso de uma vez, com esse sofrimento, que a gente não aguenta mais. A gente não aguentava mais ficar nesse negócio de não conseguir nem dormir esperando que algo acontecesse. Porque você vai dormir pensando assim, caraca, será que eu vou sentir dor? Porque a mãe dele falava assim, que ia ser um sangramento muito maior mesmo, e eu ia sentir muita dor. Eu dormi pensando assim, mas como será que é a dor? O que espera? Será que vai ser de noite? Será que não vai ser essa noite? Eu lembro de ter conversado com o meu chefe pra explicar a situação, pra ele já estar meio a par, caso aconteça alguma coisa, eu precisar ir pro hospital. E eu não vou lembrar qual dia que foi da semana. Eu sei que a minha avó. Eu não sei. Ah, é verdade, eu lembro agora. E minha avó faleceu em janeiro. E no sonho, eu tava numa casa e eu ia andando de cômodo em cômodo. E na sala de jantar, tava minha avó sentada numa mesa com um menininho. E o menininho não era meu irmão, não era meu tio, porque meu tio era falecido, não era ninguém que conhecesse. E eles estavam sorrindo, eles estavam arrumados. Mas eu não conseguia chegar até eles. E eu lembro de acenar. E aí eu acordei, e quando eu acordei esse dia, eu já imaginava que a gestação não ia vingar. Mas comentei com a minha mãe, comentei com o Fê, eles falaram assim, não, calma, às vezes a avó tá intercedendo. Passou, eu acho que isso deve ter sido quarta-feira, quinta-feira, foi alguma coisa assim. Foi, acho que foi. Domingo a gente acordou normal e era domingo de Páscoa. Era isso domingo, né? Não, foi no domingo seguinte a Páscoa. Foi no outro domingo, Dia 11. A gente acordou normal, não tinha tido nenhuma alteração, o sangue tava igual tava no sábado. A gente ia almoçar nos meus pais. Então, antes da gente sair, a gente rezou. A gente fez o terço. E eu lembro de ter sentido um cheiro de rosas muito forte. Eu até comentei com o Fê. Mas ele não sentiu que sentiu, fui eu. Eu sou muito próxima de Nossa Senhora, então eu sabia que Nossa Senhora estava comigo. A gente saiu daqui, eu comecei a sentir um pouco de cólica. Falei pro Fê, mas estava muito leve. Cheguei na casa dos meus pais. Minha mãe até falou, nossa, você tá esquisita. Não foi? Uhum. Aí ele me deu Buscopan pra tomar, que era o que eu podia tomar. Buscopan normal. A gente almoçou. E quando foi mais ou menos umas 3 e pouco, as cólicas começaram a aumentar. Mas, Não, já vinha aumentando gradativo, né? foi, mas quando chegou 3 Quando horas, chegou 3 tava horas. assim, surreal. É uma cólica que é pior, eu tenho cólica menstrual muito forte. Mas é pior, é de você não ter posição mesmo. E assim, você não pode tomar os remédios mais fortes, você não sabe o que você faz. E tá saindo sangue. E minha mãe tava preocupada, o Fê tava preocupado, meu pai também. Eu fui ao banheiro e tava com muita dor. Saiu sangue só, voltei, sentei, minha mãe falou, não, vamos pro hospital. Aí a gente foi, tava pegando as coisas. Aí eu falei, preciso do banheiro, preciso trocar absorvente. Eu sentei, aí eu senti sair alguma coisa. Aí eu levantei, chamei minha mãe, chamei o Fê. O Fê até mostrou, mandou uma foto pra mãe dele que tinha saído. Ela falou que não tinha como saber o que era, mas não era um coágulo. Não era. Aí nessa hora que saiu, as cólicas, eu ainda tava com cólica, mas a cólica começou a diminuir. Então eu já imaginava que era o saco gestacional que tinha saído. A gente foi pro hospital. Eu passei a tarde, então a gente chegou ali umas 3h30. Foi até umas 8 horas. Foi até 8 e pouquinho. A gente chegou aqui, acho que era 8h40, mais ou menos, 8h30. Eu sei que assim, eu cheguei, eu tava
até meio desnorteada. Aí me levaram pra dentro, gente, é caro a proposta. Tá caro. Me levaram pra dentro, aí eu tomei medicação na veia, a médica fez o exame de toque, ela falou que o colo do útero tava fechado. Doido, né? Gente, doido. Então a gente não sabia o que era, tava sangrando. Aí eu fui pra uma outra sala, fui pro quarto, me deram um Buscopan com soro. E eu fiquei. Fiquei. Ele na recepção, minha mãe do lado de fora, porque só pediu um acompanhante. Aí a médica chegou depois de um tempão pra fazer ultrassom. Aí a cólica tinha passado nessa hora já, tava ainda com pouco sangue, mas a cólica tinha passado. Quando ela fez o ultrassom, ela fez aquele transvaginal, então é que ele coloca tipo um caninho e vai olhando os órgãos. E não tinha mais nada no útero. Não tinha mais nada. Então, e o mais doido é que foi no domingo da misericórdia. A gente é católico, né? Na hora da misericórdia a gente vai pro Na hora da hospital. misericórdia. E é engraçado que eu liguei pra minha mãe depois e ela falou assim: filho, eu tava rezando por vocês porque eu tava na igreja. O padre me chamou me permitiu que eu fosse pra igreja, que ia ter adoração. E eu entregava a vocês e foi na hora que eu mandei mensagem pra minha mãe, né? Tipo, mãe, tamo indo pro hospital e tal. E ela falou: Deus tá na frente, né? E realmente, assim, aconteceu realmente o aborto espontâneo, mas em tudo a gente tenta tirar algo bom, né? E a comunidade ensinou muito a gente nesse sentido. Em tudo que acontece a gente tira algo bom. Então, graças a Deus, a Larissa não teve que passar por nenhum procedimento cirúrgico. Eu não precisei Fazer eu curetagem, tenho um comprimido também que Nem o se usa, que é o Citotec. Citotec, eu não precisei passar por nada, porque expeliu tudo. Porque espelhou tudo, exatamente. Eu não precisei ficar internada. Não aconteceu nada, não sobrou nada no útero, então não aconteceu nada. Aconteceu tudo que a gente pediu, que era que fosse expelido, tudo. E eu lembro que eu rezei no meio da semana e eu falava assim, mas por quê que esse sangue não para? Por quê? Porque a gente sempre tenta achar o porquê das coisas, né? E Deus falava assim, que se fosse de uma vez, eu não tinha aguentado. Então se eu tivesse abortado de uma vez, teria sido muito pior. Sim. O sangramento não parou nesse dia, ainda ficou mais ou menos uma semana. Então foram mais ou menos 2 semanas de sangramento. Parou e depois de uma semana, eu tive na semana seguinte a menstruação. Então, o que aconteceu? Agora eu tô tomando remédio de novo, porque existe um tempo de resguardo. Sim. Porque são 6 meses. O que pode acontecer caso tenha uma gravidez nesses 6 meses? Pode existir, não é que vá ter em todos os casos, mas pode ter uma ruptura uterina. Então, pra evitar. Pra evitar, ela tá usando. Minha mãe até aconselhou, porque, né, pra gente não ter nenhuma outra complicação, né? Sim. E a gente escolheu um nome pro nosso filhinho, tá no céu, nosso anjinho, né? E Chama Miguel. chama Miguel. E a história é essa, né? Às vezes as pessoas acham que isso não é comum, não é normal. É muito comum. É muito mais do que a gente pensa. A gente postou sobre isso, né? Então, assim, eu sabia da história da minha mãe. Eu tenho meu irmão mais novo. Depois do Lucas, minha mãe teve 2 abortos. Um foi mais ou menos, assim, pouco tempo, igual a gente. Eu tava com mais ou menos 5 semanas. E o outro já tava de 3 meses. O que a gente recebeu de gente que passa por isso, teve vários testemunhos de pessoas que passaram por 2, 3 abortos até ter o primeiro filho. E é muito raro ser também a primeira gestação que se tem um aborto. Mas acontece. Eu tenho uma amiga que ela é um bebê arco-íris e ela descobriu depois. E ela me contou que todas as mulheres da família dela já passaram por pelo menos um aborto. Quando a gente estava nessa semana de entender se ia abortar, se não ia abortar, eu procurei saber sobre vários casos, assim, tudo que poderia ser. Então eu pesquisei sobre aborto espontâneo, muita gente Muita gente tem. O que o Fê falou no começo, quando é o sangramento, tem muita gente que nem sabe que tá grávida, porque quando tem os abortos, eles normalmente acontecem nas primeiras semanas. Então, às vezes a pessoa só acha que assim, atrasou a menstruação e aí desce.
desce o sangue, que na verdade é o aborto. Mas não menstruação, né? Pelas estatísticas das mulheres que não sabem, isso tá na internet, é só procurar, das mulheres que não sabem que estão grávidas, 1 em cada 3 sofre um aborto. E das mulheres que descobrem a gestação, 1 em cada 5. Então são É um números número muito alto. altos. É um número alto. E o aborto ele pode acontecer em qualquer fase da gestação. Mas essa primeira, da primeira semana até a 12ª, 13ª, se eu não me engano, é onde mais acontece, porque se não se forma o feto, então se tem alguma coisa que é incompatível à vida, alguma coisa que pode causar alguma complicação, tanto para a mãe quanto para o neném, o próprio organismo se encarrega de expulsar. Então, o maior índice de abortos acontece nessa fase. Por que a gente quis falar sobre esse assunto? É um assunto mais pesado, mas é a primeira vez que a gente fala sobre isso abertamente, sem contar assim família, sem contar amigos. E porque a gente sabe que tem muita gente que passa por isso. Sim. E a gente teve um apoio. Eu tenho o apoio dele, a gente tem o apoio dos nossos pais, dos nossos irmãos, da comunidade. Só que tem muita gente que não tem. Tem muita gente que passa por isso sozinha. Muita mulher que passa por isso sozinha. Então, muitos casais que não têm amparo, que não têm apoio. E falar que assim, é super fácil. Não é fácil. E outra, né? Eu acho que se acontece com você também, às vezes, se você colocar isso pra fora, se você falar sobre isso, você pode estar ajudando outra pessoa. Então, foi algo que a gente quis colocar aqui, né, no canal da Larissa. Porque é algo que a gente acredita muito, que o testemunho Sim. ajuda as pessoas. Porque às vezes a gente acha, mas o que eu tenho de testemunho não ajuda ninguém, eu não tenho testemunho assim. Testemunho é muito simples. É muito Minha simples. vida foi Meu, às vezes, com um negocinho que você passa, alguém tá passando algo parecido, você ajuda essa pessoa a vencer. Então, a gente se amparou muito em Deus, muito em Nossa Senhora. A gente se amparou muito um no outro. e tendo a certeza de que Deus estava com a gente o tempo todo. Que eu acho que isso é o que mais precisa. E assim, eu não sei como que funciona pro homem, mas eu falo por mim. Eu tenho muita dificuldade hoje pra ver bebês. Ver foto, ver vídeo. Mulher grávida. Minha mãe passou por isso. Ela falou que é normal. Isso passa, é fase, porque acabou de acontecer. Então assim, tudo bem você não se sentir à vontade com as coisas. A gente tem as roupinhas estão guardadas. Olhar as roupinhas pra mim não me faz mal, mas se faz pra você, tudo bem também. Sim. Cada um lida de uma forma diferente. A única coisa é só você não se fechar na dor. É importante você viver o luto, mas você lembrar que você não tá sozinho. Deus tá junto. Sim. Não se fechar pra Deus, não se Nem a fechar vida. pra vida. Porque você pode sim ter um filho depois, você pode sim ter depois algo que construa de novo aquilo que nem foi destruído, na verdade foi só um acontecimento, né? Então, você pode reconstruir a sua vida com outra gravidez, né? Uma coisa que minha mãe falou, eu lembro de estar voltando da segunda vez que a gente foi no médico. O Fê tava junto e falava assim, mãe, eu não quero mais passar por isso. Ela falou assim, mas você vai passar, porque você vai ser mãe. E ela falou assim, que ela acredita muito que Deus honra. Honra, muito. E isso me marcou muito. E falar que assim, é muito fácil acreditar que vai dar tudo certo. A gente não sabe, não tem como a gente prever como que vai ser a próxima gestação. Se vai ser tranquila, se não vai, mas eu tenho que pensar muito por esse lado. E não desistir, tá bom? Então, pessoal, é isso aí, né? Essa é a história do nosso anjinho aí. E se você tem alguém que passou pela sua família, passou por isso na sua família, se você passa por isso agora, compartilhe esse vídeo, né? Veja esse vídeo inteiro, né? A Compartilhe. gente sabe que é um vídeo mais longo, mas é porque é muito forte pra gente. Sim, mas compartilhe esse vídeo com alguém que tá passando esse momento. Pode ser que a gente que ajude essa pessoa a encontrar uma luz, encontrar alguém que né, fale disso abertamente. Às vezes é só isso que ela tá precisando, alguém que já passou por isso, lida com isso todos os dias, mas a gente sempre tem alguém
que no final fala pra gente tudo vai dar certo, eu tô com você que é Deus. Sim, se quiser mandar mensagem também pra conversar, a gente pode mandar. A gente tá aqui, a gente tá aberto a escutar, a conversar. Às vezes a gente só precisa de alguém pra ouvir, né? Sim. Se quiser também, ó, deixa aí nos comentários do vídeo, tá bom? Conta sua história, conta seu testemunho, meu. Se abre aí pro testemunho, às vezes você pode A gente ajudar. adora ler. A gente adora ler e eu acho que às vezes outras pessoas que vão ler também compartilham no mesmo momento. É, aquilo que foi falou, a gente nunca sabe quem que tá do outro lado, então a gente nunca sabe quem que tá precisando ouvir isso. Exatamente. Então, ó, comentário aí, pode comentar. Se depois quiser mandar mensagem no direct da Larissa lá no Instagram, pode mandar, tá bom? Mas é isso, não deixem de espalhar isso para as outras pessoas, porque eu acho que muitas pessoas podem estar precisando ouvir um Sim. pouquinho dessa história. É isso aí, gente. Tchau, Obrigada, pessoal. viu? Fiquem Até com a Deus. próxima. Até a próxima.